Olá, eu sou o pastor Sérgio do Ministério Palavra e Vida aqui em Nova Friburgo. Olha, bom ter você participando do programa Palavra de Vida conosco. Eu tenho uma mensagem de Deus que, olha, que vai falar forte ao seu coração. Oséias 4,6 diz que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Povo de Deus, hein? Ele é bem claro, ele diz, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E essa é a maior verdade, é a grande verdade. A maioria dos cristãos são destruídos, sofrem, né? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque Jesus é perfeito. E nós somos herdeiros dele, co-herdeiros de Jesus Cristo. Então nunca nós poderíamos ter uma vida tão difícil, tão complicada. A culpa não é de Deus. A maioria das pessoas culpam Deus, como Adão fez. Mas, na verdade, a culpa é nossa. Porque nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, levantamos as nossas mãos, alguns vão até a frente e aceitamos a Jesus, nós não estamos necessariamente sabendo o que nós estamos fazendo. Essa é a grande verdade. Porque a palavra de Deus diz, eu vou ler para você 2 Coríntios 5,17, está escrito o seguinte, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a gente está vivendo o novo de Deus. Esse que é o problema. Esse é que é o grande problema. Aceitei a Cristo, mas não vivo o novo de Cristo. Eu não sou uma nova criatura, pastor. Tudo continua da mesma forma, continua da mesma maneira que antes, talvez até pior. Pois é. Vamos tentar resolver isso, entender isso. Preste atenção. A palavra de Deus diz que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram. Então aconteceu alguma coisa dentro de você, que você nem sabe. Deus não fez um remendo no seu espírito. Deus não decorou o seu espírito. Bonito, brilhoso, não. Deus te deu um novo espírito. Um novo espírito. Mas que espírito é esse? Aí é que está. Olha só. João 10,10 diz assim, o Senhor Deus veio, Jesus veio para nos dar o quê? Você lembra? Vida e vida com abundância. Aí a gente vai à igreja e ouve isso. Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. Só o que nós fazemos? Nós pegamos essa vida e vida com abundância e vivemos realmente vida. Só que bios. Entendi não, pastor. O que é bios? Estudo da vida. É a ciência que estuda a vida. Então, aparentemente, fica assim para nós. Jesus veio para me dar bios e bios com abundância. Só que não é essa bios. Não é a ciência da vida, né? Porque essa todo mundo tem. Isso não faria diferença nenhuma em aceitar Cristo. Na verdade, quando ele diz isso em João 10,10, ele diz assim, eu vim para que tenham Zoé e Zoé com abundância. A Zoé, pastor? Zoé. Zoé, o que significa Zoé, pastor? Zoé significa você ter o Espírito de Deus. Pensar como Deus pensa. Se você tem o Espírito de Deus, você vai pensar como Deus pensa. Você está entendendo a diferença? Bios para Zoé. Não é bios simplesmente. Você recebeu o Espírito de Deus. E aí a gente conclui que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito, já entendeu, né? Você é Espírito, igualzinho a Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí é que está a diferença. Você lembra do Adão no paraíso? Você sabe o que ele fez? Ele era, né? Espírito. Vivia no paraíso. 1000 maravilhas. Deus o colocou lá para lavrar a terra, para tomar conta da terra, ter o controle sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Deus disse para ele, dominai a terra, sujeitai-a. Então, Deus colocou Adão no top.
Só que Adão peca, juntamente com a sua esposa. Vai e se esconde. Deus vai até o jardim do Éden e o procura e não acha. Aliás, a primeira pergunta do Novo Testamento é essa: Adão, onde estás? Por quê? Porque quando a gente peca, Deus não pode nos ver. Nós fazemos isso. Nós fazemos com que Deus não possa nos enxergar mais. Agora, preste atenção nisso. Quando ele se esconde, ele continua vivendo o espírito que estava nele? Não. Ele olha para o seu corpo e descobre que está nu. Mas quem disse para ele que ele estava nu? Porque ele passou agora a não viver o que Deus havia dado para ele em espírito. Andar em espírito. Ele passou a andar pela alma. Como assim, pastor? Quando Deus nos fez, ele soprou sobre nós. Pneuma, no grego. O que é pneuma? Pneuma é o fôlego de Deus. Então, quando você aceita Jesus, como lá Adão tinha Deus com ele, andando com Deus, ele era pneuma. Ele era exatamente espírito, andando com Deus, fôlego de Deus dentro dele. Quando ele peca, há uma separação. Ele se separou agora. E aí, ele olha para o corpo dele e não mais para o espírito. Aí ele não pensa mais como Deus pensa, ele pensa como ele pensa. E a primeira coisa que ele fez foi acusar a Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Pronto, estragou tudo. E indiretamente estava acusando a quem? Ao próprio Deus. Dizendo que Deus era culpado de ter dado Eva para ele. Carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Sabe por que a gente não vence? Porque a gente não vive no espírito, a gente vive na carne. Adão fez exatamente isso. Passou a viver na carne. Tinha tudo do bom e do melhor. Quer ter tudo do bom e do melhor? Volta. Volta. Assume a sua posição em Cristo Jesus. Você não pode viver da alma, você tem que viver do espírito. A alma é razão. A alma são os sentimentos. Depressão, angústia, dor. Você precisa aprender isso. Você precisa mudar o seu pensamento, ter uma transformação de vida. Você precisa viver em espírito. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. E aí não vai. Pela carne você não consegue nada. Então, lá em Romanos 8, Deus diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Agora, de que forma? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda em Espírito, se você não olha as circunstâncias, se você presta atenção e pratica tudo aquilo que Deus diz, que a palavra de Deus te orienta, se está escrito, você crê e pratica. Olha, aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Você é luz. Aonde há luz, não pode haver trevas. Se você tiver um quarto escuro e acender a luz, para onde vão as trevas? Você precisa assumir isso. Você precisa raciocinar. Tem que entrar isso dentro do seu coração. Eu sou separado. Sou ungido de Deus. Eu não sou bastardo. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou separado. Você está entendendo isso? Muda de vida. Eu estou convidando aqui, por intermédio de Jesus, a você não aceitar as coisas desse mundo e viver segundo as orientações de Deus, segundo a palavra de Deus. Você tem tudo para vencer. Você está ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra aí. Por que você não toma uma atitude? A vida é cheia de atitude. Aliás, a vida é só decisão e atitude, o tempo todo. Se você ficar com essa mente, né, de escravidão, de medo, de angústia, de raiva dos outros, de mágoa, onde você vai chegar? Onde você pensa que você vai chegar? Jesus é amor.
E ele lança fora todo o medo. Então preste atenção no que você está aprendendo aqui hoje. Você é espírito. Você não é psique. O que é psique, pastor? Psique é a mente, é a alma. Foi para onde Adão olhou e começou a acusar. Ele passou a olhar para a alma. A alma tem sentimento. E Deus quer que a gente viva em espírito. Entendeu? Então eu quero convidar você para estar conosco ali na Avenida Governador Roberto Silveira, 1560. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Quinta-feira, reunião de oração poderosa, também às 19h30. No domingo pela manhã, às 9h30 da manhã. E à noite, às 19h30. Nós estamos lá aguardando vocês, uma equipe maravilhosa, para dar toda a atenção, para explicar tudo isso para você, que você é espírito, que você não é carne, que você tem que andar segundo o espírito. Se você andar segundo a carne, você vai viver dos sentimentos, da dor, da tristeza. Pastor, mas como é que eu consigo fazer isso? Eu preciso meditar de dia e de noite, eu preciso fazer seminário, me consagrar toda hora. Não, quando você aceitou a Jesus como seu Senhor, você recebeu esse Espírito. Na hora. E quando a gente aceita Jesus, no grego antigo é sozo, salvo, curado e liberto. Você foi salvo, curado e liberto e não sabe. É preciso assumir isso. É preciso assumir a palavra de Deus definitivamente para você não ser mais um no meio da multidão. Você tem que fazer a diferença. Você lembra daquela mulher hemorrágica que ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus? Ela fez a diferença. Quanta gente estava tocando? Quanta gente encostou a mão em Jesus? Mas ela fez a diferença. Quantos cegos tinham lá querendo enxergar? Mas um gritou mais alto. Mas um fez a diferença. Ele não tinha nada, mas ele tinha a voz. Ele usou o que ele tinha. Você está tendo a palavra, você está tendo o privilégio de poder ouvir Deus. Você está tendo o privilégio de poder praticar a palavra. Hoje é o teu dia. É o dia de você tomar uma decisão. Olha que Deus não está deixando nem eu terminar o vídeo. Querendo erguer você, querendo levantar você. Nós estamos aguardando você. Nós estamos à sua disposição. Você é um espírito que tem uma alma, que tem um corpo que guarda tudo isso. Você não pode deixar a alma que tem os sentimentos de dor, de angústia, de depressão, engolir o seu espírito, porque o espírito que você tem é o Espírito de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te abençoe. Aguardamos você em nome de Jesus.